Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, tendo hoje a honra de receber mais uma vez aqui agora, através do Skype, o Dr. Eurênio Oliveira Júnior, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose, que vai nos falar sobre um tema maravilhoso aqui, que ele me presenteou com um livro que eu estou mostrando aqui, e que me encantou muito, né? Que é esse aqui, ó. Eu demorei para começar a ler, mas o tema de hoje vai ser a natureza secreta do homem, estudo dos corpos mental, né? Do corpo mental e astral. Então é isso. Eurênio, é um prazer receber você mais uma vez no Vida Inteligente. E sempre a gente sabe que você tem um profundo conhecimento. E eu gostaria de falar sobre esse livro aqui que você me agraciou. Ele ficou aqui esperando a vez dele ser lido e eu comecei a ler. Eu falei, puxa vida, quanto tempo eu perdi para ver, porque é uma leitura tão agradável, né? Tão gostosa. Eu gostaria que você desse o seu boa tarde, boa noite para o pessoal do Vida Inteligente e depois você falasse um pouquinho sobre esse livro. Minhas saudações a todos. Patunas, é sempre um prazer imenso ter contato com você e conversarmos, não? Porque você é um pesquisador, você é um divulgador barra pesquisador, ou pesquisador barra divulgador. Você tem muita afeição por esses temas. Tem. E da última vez nós conversamos mais longamente e você pediu que eu setorizasse alguns aspectos da alma, da mente. E eu lembrei que essa edição é antiquíssima no nosso movimento, deve ter uns 30, 35 anos. Foi reeditado, foi enxugado de alguns aspectos, né? Mas fala basicamente daquilo que nos integra. Quem estamos conversando é a minha mente e a minha emoção com a sua mente e a sua emoção. E com os espectadores também estão sintonizados, embora exista a estrutura física que é o suporte de tudo isso, não? E nós temos que conhecer o que seja a nossa alma, não é, Patunas? Pelo menos ângulos da nossa alma, como isto se manifesta, para onde vai, o que significa, não? Então eu considero que esse estudo é básico. Ele é básico porque todos nós na eubiose, que prezamos o caminho da iniciação, nós lemos essas obras e outras que nos esclarecem e, portanto, nos sintonizam com o processo da vida. Outro dia me pediram um artigo e eu estava escrevendo o seguinte, que vida é pulsação. Sim. Em todos os pontos do universo existe vida. Nós consideramos vida somente aquela que temos numa semelhança com aquilo que fazemos ou que agimos, mas a vida é uma pulsação que tem miríades de formas. O importante é que esta pulsação emite um estado vibratório em que se processa algum caminho, alguma evolução, alguma modificação, alguma transformação, algum investimento. Tudo isto é vida para o conceito iniciático do que seja vida. De tal sorte que a nossa é um modelo, não é o único. Outro dia, numa obra que também te mandei, a respeito de artigos que eu escrevi, sim, eu digo que os minerais têm consciência, os vegetais têm consciência, os animais têm consciência, o homem tem consciência, apenas que são níveis ou naipes. Eu vou até mostrar aqui para o pessoal esse aqui, né? Isso, assim podemos ver a vida, exatamente. Tem 71 trabalhos que eu fiz. Maravilhoso, e dentre eles consta essa passagem do nível da consciência e da inteligência. Porque a consciência liga-se à inteligência. Interlegere significa você ler os processos todos ligados à manifestação universal entre as linhas desses processos, não somente na literalidade. Tanto que o próprio cristianismo fala e separa a letra que mata do espírito que vivifica. Ou seja, no espírito tem a vivificação ou a vivência, ou o desempenho da própria vida. E nós temos que estamos na matéria, não podemos ficar só espiritualizados ou dentro da própria inteligência apenas. Nós somos uma manifestação mais global, mais integrada, mais inserida numa movimentação, numa busca, numa transformação, em tentar entender a vida num contexto muito mais, vamos dizer assim, holístico, né? Sim. Por isso que hoje, Eustáquio, eu vejo o seguinte, fala-se muito
no Big Bang, como começou o universo, é porque o nosso processo finito, ele não consegue admitir, ou pelo menos concepcionar, um processo infinito. O universo não foi criado, ele sempre existiu. O sempre para nós é impraticável, porque nós nos miramos nas nossas vidas, não? Nós temos um começo, um meio e um fim. Nós nascemos e vamos desaparecer fisicamente, apenas fisicamente. Mas o importante de tudo que eu estou dizendo é nós nos focarmos neste caminho que revela pontos da nossa alma. A questão do desaparecimento, da morte. Ótimo, eu estava em Curitiba numa reunião de alguns membros da Eubiose, de 15 a 20 pessoas, e havia uma garotinha, a netinha do Sérgio Tambosi, que esteve comigo aí é o administrador de lá, né? Administrador de lá, exatamente. E, no momento, ela levantou a mãozinha e perguntou assim: tio, o que acontece quando a gente morre? Uma pergunta natural da vida. Sim. E eu tive que adaptar a resposta, né? Porque as pessoas se assustam muito com as coisas. Eu tive que fazer uma adaptação à resposta. E, felizmente, as coisas depois transcorreram muito bem. Mas o que eu quero dizer a você é o conhecimento da alma humana, né, Patunas? Você está me vendo aí? Estou te vendo perfeitamente. Ótimo. Deixa eu ver aqui se eu vejo você, porque eu não estou te vendo. Então, as respostas a respeito da alma humana, né? Porque o que é a alma? A alma é um contexto que tem uma química especial. Ela se comunica com o físico através, você sabe, de uma intermediação que é feita pelo corpo energético, não? É o duplo etérico que chamam, que é uma cópia do nosso corpo físico, ele faz uma adaptabilidade. Então a alma se comunica com o físico através do duplo etérico. Isso é importantíssimo. Então, isso é muito, se fala muito no espiritismo, né? Mas tem aquelas pessoas que não são adeptas do espiritismo claro. Seria interessante você trazer essa informação realmente? Pois não. Por uma outra fonte. Para que nós possamos estar vivos, nós captamos uma energia que provém do próprio universo, que chama-se, na Índia, de prana. Tá. É uma palavra de origem sânscrita, não é? O prana é energia vital. Ou seja, cada ser vivo que existe, cada emanação de vida é animada por um particular prana. Quer dizer, o prana chega até o nosso corpo físico através dos centros de força, que são chamados chakras. Sim. Também na Índia. Essa terminologia é utilizada na Índia. Então, esses chakras captam e distribuem esta energia para alimentar e dar sequência de vida ao nosso corpo físico. Mas é nesta rede energética que faz a conexão entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso corpo físico, por onde tramita uma série de naipes, vamos dizer assim, que originam os nossos humores, a nossa animação, a nossa maneira de ver as coisas, as mutações do prana que vão dando inclusive a nossa forma física, não? De modo que o prana é esta ponte, esta ligação, é onde se fazem as grandes mutações para que a saúde possa se reinstalar no corpo físico. Então, o prana, quando bem movimentado através de algumas químicas, através de algumas práticas, acaba ocasionando uma modificação que pode ser benfazeja ao físico. Aí atuam basicamente ciências notáveis como a homeopatia, como a acupuntura, como o Doin, enfim, são pressões ou mutações do direcionamento dos tipos de prana que nos atingem. De tal sorte que é no prana e nesta energia que nós encontramos os nossos ânimos e os nossos processamentos para nos dirigirmos na vida. De tal sorte que isso tudo que é invisível aos olhos comuns existem em dimensões próximas, muito próximas do físico, que de tal sorte que inclusive se acoplam ao processo físico, né? Então isso é apenas uma colocação básica, não? Sim. Você sabe que, por exemplo, existe um aforismo, existe uma colocação do ocultismo que é básica, né? Que todas as doenças
Não propriamente os acontecimentos repentinos, mas as doenças, elas nascem na nossa alma e se instalam no nosso físico. Isso, exatamente. Então, Já ouvi falar muito disso. Isso é muito importante. Então são os nossos distúrbios, os nossos desequilíbrios, os nossos pontos de avidez desmesurada ou de descuido com o próprio sequencial desta energia prânica, que fazem com que a alma se contorcionando, porque desagradada de tudo que se passa, vem a transmitir ao físico um estado mórbido. E desse estado mórbido é que se acoplam seres praticamente invisíveis, que são os vírus, as bactérias, se instalam, eles são energias vivas também, e acabam ocupando e se utilizando deste distúrbio, dessa distorção, desse desequilíbrio para chegar ao físico e fazer um banquete. E é deste banquete que nascem, basicamente, as moléstias que todos nós estamos sujeitos a adquirir. Desculpe toda essa colocação meio comprida. Não é importante isso aí. Eu só queria te perguntar, aproveitando que você falou de alma, existe algo de verdadeiro, vamos dizer, porque diz que, na verdade, é um espírito tendo uma... Na verdade, o espírito está tendo uma experiência corpórea, vamos dizer assim. Existe essa questão de que a alma, na verdade, vamos chamar seja lá o que for, apesar de ter diferenciação entre alma e espírito, né? O espírito, ele se sente preso à matéria, ele tem alguma consciência e ele quer ir embora daqui, vamos dizer? Ou isso é fantasia, Eurênio? Como é que é esse aspecto aqui? Porque a gente ouve falar muito e não sabe se é verdadeiro ou não, né? Claro. Você sabe que o espírito está ligado a um princípio de vida muito superior chamado mônada. Certo. A mônada, que é unidade, vamos dizer assim, a unidade do espírito, ou seja, o espírito individualizado, porque o plano espiritual é um plano muito vasto, né? Então, é este espírito individualizado que precisa ganhar novas proporções de experimentações e de conhecimento da matéria, que é o oposto dele, espírito. Embora ambos tenham uma mesma natureza, são estados diferentes de uma natureza só. Certo. É como se o espírito quisesse se conhecer no outro lado da história, ou seja, se ele não fosse uma essência e fosse uma matéria, que matéria seria ele? Então, esse espírito, ele utiliza-se de um processo de aglomeração dessas energias diversificadas para descer como se tivesse obtido um escafandro às profundezas de um corpo material. Desculpe. E aqui chegando, o espírito vai ter a experiência. Ele não quer ir embora, ele quer conhecer. São os distúrbios, as distorções que ocasionam, com o tempo, a desocupação deste espaço físico, que o espírito se retira, e a alma se retirando também, porque uma parte dela é agregada ao espírito e outra é subserviente ao processo físico. É justamente esta retirada dele que ocasiona a morte. Então, o espírito não sai porque ocorreu a morte ocorre porque o espírito saiu, pode-se dizer. É o contrário. Porque o corpo torna-se imprestável ao destino que ele tem, que é conhecer o lado material dele próprio, vamos dizer assim. E ele vai adquirindo com isso uma somatória de novas experimentações e ele vai ampliando a sua própria consciência. De modo que, em última análise, Deus também amplia a sua própria consciência com as vidas que estamos tendo, porque nós somos deuses também, não? Sim, então, todas essas experimentações, elas vão repercutindo num processo em que a vida, que é energia, quando está na Terra, vai se transfigurando, ou se transformando, ou se transmutando em consciência. Isso chama-se ampliação da consciência de Deus. Certa ocasião fizeram um desenho que eu achei muito interessante, né? Você sabe que a figura do cubo representa também uma grande construção. Então, pode-se dizer que no início dos tempos, Deus é um grande cubo. E no final dos tempos, Deus é um grande cubo, mas integrado por vários cubinhos, que são a reprodução dele próprio. Pois cada cubinho desse, no seu desenvolvimento individual, um dia irá se tornar Deus também. Então fala-se que Deus foi homem em idade sem conta, o que não deixa de ter a sua razão. É uma coisa muito, como é que se diz?
é diferente do que se ouve, né? Por isso que você tem que estar muito atento e você tem que ter fundamentação para isso. E aproveitando isso tudo que você está falando, eu tenho que te perguntar, você há quanto tempo é diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose? Olha, você sabe que eu nunca contei isso em anos, mas eu sou pelo menos há uns 12 para 13 anos, eu sou diretor e fui reconduzido agora recentemente. Se aqui estiver, deverei ficar nessa função até 2019. Eu fui reconduzido recentemente. Sim, como é que isso que eu queria saber. E todo esse tempo aqui, porque eu sou membro honorário, você sabe, né? Então eu não fiz as séries. O pessoal da SBE é sempre muito ético, nunca me passou nada que não pudesse chegar ao meu conhecimento. Isso eu acho muito bacana, a questão da ética. A ética tem que ser demonstrada, né? Independente de amizade e fraternidade, a ética é acima de tudo, né? Afinal, a ética vem dos meus conterrâneos, dos gregos. Dos seus conterrâneos, exatamente. Isso é de origem na Grécia. Até a ética Nicômaco, que era o filho lá. Isso. Então, como é que você passa isso, esses ensinamentos? Eles são passados dentro do que se chama de graus da Sociedade Brasileira de Eubiose? Por exemplo, o que eu estou passando agora é um panorama até aberto, porque existem certos ângulos que nós só conversamos com a progressão do chamado candidato à iniciação. Ele ingressa no nosso colégio, ele se dispõe a passar algumas, vamos dizer assim, alguns níveis. Sim. E com o tempo ele vai recebendo isto ordenadamente, porque, veja, tudo que eu quis sintetizar para você não tem grandes justificativas. Quem está ouvindo pela vez primeira poderá até intuitivamente considerar que isso faz sentido. Sim. Mas nós gostamos de colocar isto didaticamente, ou seja, desde os princípios dos conhecimentos básicos até uma ampliação, para que o candidato ou discípulo, se for o caso, quem presta juramento já se torna discípulo, os discípulos possam ir absorvendo e constatando neles próprios. Isto é muito importante. Se a eubiose é ciência da vida, ela não pode procurar coisas que não digam respeito à vida. Claro. E a vida é justamente o nosso desempenho, porque o que nós conhecemos de vida é o desempenho, não? Nós temos a vontade, o conhecimento, as emoções, mas é o desempenho que chama-se vida. E conhecer esse desempenho é estrutural, porque sem conhecer eu vou para onde? Eu vou acreditar que isto é verdade, que aquilo não é. Créditos que o mundo inteiro faz. Eu estava assistindo há meia hora atrás um trabalho magnífico do Ian Bertrand, que é um jornalista francês, e ele filmou depoimentos pelo mundo todo. É um trabalho magnífico, porque nós vemos as expressões da alma, vemos a pobreza, o amor, a riqueza, vemos tudo. Que bacana. Então tudo isso nos integra, Eustáquio. Eu até me dispus a conhecer mais a fundo a obra deste cineasta, que é também um filósofo, para, a respeito desta obra, fazer um trabalho em que nós possamos expor tudo isto gradativamente e mostrar as reações da alma. Conhecer a alma é tudo. Se não conhecemos a nossa alma, vamos andar muito pouco na vida. Desculpe a pretensão. Não, mas é verdade. E aqui é muito importante tudo isso que você está falando, porque, como eu já disse, eu tenho... para mim tudo isso aí é novo, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, tudo é novo. Eu comecei quando eu conheci o Jorge, começamos isso em 2005, né? Sim. Então, eu vejo, ao longo desses anos todos, tendo contato com as pessoas, eu percebi que muita gente entrou através do programa Vida Inteligente para o peregrino e para todas a parte inicial da escola iniciática, né? Digamos assim. Mas eles entram, Eurênio, as pessoas entram com uma vontade de que acha que no dia seguinte ou dentro de um mês eles vão ter acesso a tudo. Você sabe você sabe que isso é verdade. Então é importante o que você está falando. Tudo isso aí que você falou agora há pouco, você disse que nem todo mundo consegue compreender. Se alguém pegar a conversa aqui, vai falar, opa, o que é isso que eles estão falando? Então, eu gostaria que você enaltecesse mais uma vez, reforçasse, porque não só eubiotas, pré-eubiotas, simpatizantes, espiritualistas assistem o Vida Inteligente, é um programa consagrado, com um público seleto, mas é que essas pessoas têm que ter essa consciência de que na escala da iniciação, ou seja lá do que for, existe degrau por degrau, é impossível se pular de degrau, porque você vai chegar lá em cima, vai falar, meu amigo, tem um degrau lá que você deixou de né?
Então eu gostaria que você reforçasse isso que eu estou falando, da importância e da paciência do discípulo, do adepto, seja lá como você quiser nominar, de seguir passo por passo o exercício da paciência, o porquê de se dar aos poucos essa informação, esse conhecimento, até que as pessoas, principalmente as que postulam a Sociedade Brasileira de Obiose, chegar, que todo mundo quer chegar para mexer e ler as cartas de revelação do professor, né? Então você está tendo a oportunidade agora de, por favor, antes da gente entrar, porque eu quero abordar com você aqui, você vai ter que destrinchar para mim o que é o corpo astral e o mental. Nós vamos falar de cada um. Aqui nós estamos fazendo uma introdução. Então eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e passar para todos os nossos telespectadores o porquê da importância de se começar pelo primeiro degrau. Dizem, tem aquele velho adágio que diz: qualquer grande caminhada, por menor que seja, ela sempre começa impreterivelmente pelo primeiro passo. Primeiro passo, sem dúvida. Então, Eustáquio, importante o seguinte, este conhecimento não se toma emprestado, desperta-se. Tudo que possa ser passado para uma pessoa, se não encontrar eco nela própria, pouco servirá para que ela se conheça. O autoconhecimento é um processo de despertar. Vários ângulos despertam na pessoa. Um deles é o conhecimento passado, ou seja, os que já experimentaram e que estão mais adiante no caminho do autoconhecimento, cedem aspectos para que os outros também despertem em si o autoconhecimento. Então, não temos nenhum cunho religioso de formar uma legião de autoconhecimento, de seres que... Nós queremos que as pessoas evoluam, e a evolução vai levar naturalmente a que alguns venham a constituir uma elite, porque consegue evolucionar muito numa vida. Então forma-se elite, mas é um investimento pessoal. Eleitos, para a nossa terminologia, não são aqueles que são sufragados numa urna, são aqueles que, pelos seus próprios empenhos, pelo seu despertar, pelo seu investimento, pelo seu descortino, são eleitos para conhecer mais a respeito do universo. Eles se auto-escolhem, né? Se auto-escolhem. Exatamente. Então, não existe escolha mais honesta que a autoescolha, porque é o valor da pessoa. Nós temos que trabalhar com valores. Infelizmente, a pátria brasileira trabalha com muitos poucos valores em termos públicos hoje. Você vê que nós estamos vivendo descalabros. E esses descalabros prendem-se no sentido de que o valor de cada um está sendo menosprezado, menos considerado. Então, no caminho da iniciação, é o valor de cada um que conta. É aquilo que eu pratico com persistência, que eu desenvolvo como entendimento real da vida, porque só eu posso fazer isso, só você pode fazer isso, só o espectador que está nos espiando pode fazer isso. Então, cada um cresce por si mesmo, embora recebendo, como dizia Henrique José de Souza, bases ou ensinamentos de uma árvore benfazeja que quer que a evolução prossiga. Então, o processo é evolucional. Evoluir é transformar vida energia em vida consciência, numa terminologia bastante singela que foi feita por um grande adepto chamado Kutumi Lao Singh. Ele que disse isto, e nós adotamos em nosso colégio. Então, a persistência, vamos dizer assim, a paciência, o investimento, o descortino que vai se abrindo muito aos poucos, não é da noite para o dia, não existe um passe de mágica, existe um investimento. Isso é e nesse investimento, eu, por exemplo, estou há 48 anos dentro da sociedade investindo, e posso afirmar que é um investimento, é bastante tempo dentro de uma vida, não? Eu não me ufano disto, não quer dizer nada, eu acho que tem gente com 50, 60 anos, 80, tem gente que em menos tempo conseguiu muita coisa, de modo que tudo é individual. Agora, prosseguir e acreditar que seja o seu valor que vai trazer esse conhecimento é básico, sem o que eu vou tomar emprestado. E no caminho da iniciação não se toma emprestado, faz-se o caminho por valor próprio. Isso é bacana. Então, mais uma vez, reiterando a importância de tudo isso que você falou, enalteceu, a paciência, a disciplina, né? Disciplina é muito importante. Sem dúvida. E qualquer mérito você conquista por si
próprio. Ninguém vai te dar esse mérito, ninguém vai caminhar por você. Isso é importante. E o bacana que você falou no começo é que você chamou a atenção para uma coisa muito importante. Se não existe na pessoa, a pessoa não vai encontrar reverberação, né? Não, não vai mesmo. Então veja uma coisa. Blavatsky disse em certa ocasião, Blavatsky foi um ser extraordinário que serviu muito de ponte aos mestres da sabedoria. Ela diz que o homem não pode se redimir por um poder extra a ele próprio. Esse poder está nele. Muito não é possível existir uma redenção por um poder alheio. Cada um tem a redenção por si próprio. A redenção é encontrar a sua individualidade. É nisto que eu acredito. Tudo que eu prego jamais é para levar ninguém religiosamente para a instituição chamada Sociedade Brasileira de Eubiose. E eu digo isso muito claro, digo na frente do presidente, já disse em palestras, é despertar fatores para que cada um possa andar, inclusive e até fora da própria eubiose, porque a eubiose não é um reduto fechado, é um reduto aberto. Sim. De tal sorte que nós queremos que as pessoas cresçam. É um trabalho gracioso, porque quando todos crescem, você que está me ouvindo cresce também. De tal sorte que o crescimento é geral. Não existe um crescimento de um ser. Dizem até no Oriente o seguinte: quando o homem se ilumina na terra, uma estrela se apaga do céu. É bacana, eu ouvi isso. Isso é muito lindo. Então, o homem se ilumina porque ele está levando luz para um processo todo evolutivo, que são aqueles que estão junto com ele tentando crescer. De tal sorte que isso é assim mesmo, o Eustáquio, não é uma regra fixa. Não existe tergiversações e nem variações nesse tema. O tema é único. E o que eu achei bacana, assim, uma das coisas que eu posso testemunhar, assim, né, das novidades que se acrescentaram à minha vida, assim, a partir do momento que eu comecei a saber, a ter acesso a esses ensinamentos, né, seja indiretamente, assim, através de todas as pessoas que eu tive contato. Eu achei importante, e vai ser tema de um próximo programa que eu vou ter com o nosso irmão Jorge Antônio Ouro. Já falamos aqui que nós vamos falar, já falamos sobre, mas nós vamos aprofundar agora sobre as questões, 2 palavras mágicas que eu aprendi dentro dos ensinamentos da SBE, vamos dizer assim. A consciência do todo, que falar é fácil, né? Ter consciência do que é o todo, né? Você acabou de falar, não adianta eu me ver como uma individualidade, eu posso até me ver como uma individualidade desde que eu tenha consciência de que eu faço parte de um todo, né? E também de outra palavra mágica, que é a questão do sempre. Do sempre. O que é o sempre, né? A temporalidade. Eu acho que, sem sombra de dúvida, quem sabe um dia, eu não posso dizer nada do amanhã, quem sabe um dia eu faça, faça o Peregrino, o Astarô, entre nas cartas, na série interna, mas realmente eu acho que é muito entusiasmante você ter acesso a esse tipo, porque você, sabe o que é o mais importante, o Eurênio? É que tem fundamentação. Por exemplo, quando me falaram sobre essa questão da gente falar o até sempre, vamos dizer, o feliz sempre, por que eu vou ser egoísta de desejar para você que faz aniversário hoje, por exemplo, Eurênio, parabéns ou feliz hoje, vamos dizer? Por quê? É um egoísmo, né? Eu tenho que te desejar um feliz sempre. Feliz sempre. Se eu esquecer amanhã, eu já te desejei um feliz sempre. Então Claro. são coisas pequenas, parecem bobas, mas que elas têm um sentido e um peso muito grande na vida e na formação e no entendimento das pessoas. Eustáquio, elas não são bobas por uma razão bastante singela também, bem simples. É porque a repetição do certo cria um hábito de ingressar no certo. Porque a nossa vida física é feita de muitos hábitos, de incontáveis hábitos. E temos que nos habituarmos a pensar certo. Pensando certo, nós ingressamos no certo. Ingressando no certo, nós vamos entender o que é o certo. O certo se justifica por si mesmo. Vejam, o Sócrates, que foi o esteio da filosofia da vida e do mundo, né? Sim. Ele dizia que não existem homens bons e maus, existem homens sábios e ignorantes. Isso. A ignorância leva ao desvio, a sabedoria leva ao acerto. Então nós precisamos partirmos para ingressarmos no campo da sabedoria. E tem um segredinho que eu vou contar a você. Opa, vamos lá. E aos espectadores.
Sempre que você vai na direção do certo, praticando o certo, ele não fica parado te esperando, ele vem na sua direção. Então o encontro é muito mais rápido. Ou seja, se você tem 1 quilômetro, você está 1 quilômetro certo, vamos fazer uma figuração. Sim. Você caminha dizendo, eu vou ter que caminhar 1 quilômetro para encontrá-lo? Não, se você está no caminho certo, com 500, com meio quilômetro, ele vem na sua direção, o encontro pode ser ali até antes que isto, sabe? Então, praticar o certo só tem vantagens. É animador isso aí. Não, mas isso é estado de consciência. Deus. As pessoas acham que como é que se diz? Que são coisas mágicas, né? Ou inatingíveis, né? E não é nada disso. Não é nada disso, mesmo porque quando nós alcançamos isto, é muito diferente do que nós imaginarmos apenas isto. Então, este alcance é de uma plenitude extraordinária. Você veja que um místico que desapareceu no século XIX, chamado Ramakrishna, Sim. Ele dizia que quando ele tinha um transporte e ele se unia a Brahma, a Deus, ele ia para uma condição em que ele perdia a consciência e quando voltava ele não sabia dizer tudo o que tinha se passado, mas ele tinha estado no estado glorificado, de satisfação, de glória, de prazer, de luz. Era isso, porque aquele estado não é para cá, aquele estado é para lá. E nós temos que ir nessa direção, não é, Eustáquio? Sem sermos apenas uns sonhadores, não? Porque ser sonhador também não é tão difícil. Agora, realizar os sonhos de se iniciar é que é mais problemático, é mais dificultoso, é normal isso. E o bacana, eu posso ser testemunha disso, estou te falando desse tempo todo que eu estou aqui, e eu me identifico muito com o meu amigo Arquimedes, né, o meu Patrício. Sim. O patriota Arquimedes, quando ele falou Évrica, que significa em grego, Eureka, significa achei. Évrica, né? Eu achei. Eureka. Então, dentro desses 12 anos que eu estou aí, no meio desses ensinamentos, é bacana porque você parece que o mais importante disso tudo é você ter aquele clique, aquele entendimento. Puxa vida, isso aqui é... Então são pequenas chaves inerentes a cada um, porque cada um é diferente do outro, né? Eu posso ter, isso. Você fala uma palavra, para mim não representa nada, mas para o outro é a chave da libertação dele, digamos assim. Então sem dúvida. É muito Eustáquio, veja uma coisa. Você falou em fazer os graus. Se você fizer os graus da sociedade, você terá uma vantagem enorme em relação àquele que está apenas começando, porque você já está pensando neste processo nas entrevistas do Jorge Antônio Ouro, algumas vezes comigo, agora você entrevistou o nosso irmão também de São Paulo, que é o Newton Schultz. O Márcio Bom Tempo também. Márcio Bom Tempo, você já está permeando essas ideias, de tal sorte que, de uma certa forma, você está sendo iniciado dentro do caminho da eubiose. Você está se iniciando. Sim. Nem que você não quisesse, isso que é importante. Mas, assim, eu estou só entrevistando, mas você não entrevista apenas, você tem interesse em conhecer. Com certeza. Existem despertares internos seus que querem conhecer. Claro. Porque a iniciação é um despertar interno, não? Tem muita coisa que eu não aceito qualquer coisa que você vê, você assiste, eu contesto, né? Tem coisa que eu... Mas eu tenho certeza disso. Eu tenho que estar convicto daquilo, né? Claro, aliás, nós tivemos na última entrevista que eu fui a Floripa, nós tivemos uma conversa em off que você deixou muito claro para mim. Aurélio, eu não sei se eu sou um indivíduo para conhecer tudo isso, porque eu duvido disso, daquilo. Felizes os que duvidam, que não comem enrolados, sabe? Isso, claro. Mas é isso, você tem que admitir. Não adianta. Peraí, nós temos... Falar aqui, como eu disse para as pessoas, você chegar aqui e falar essas palavras lindas, sânscritas, ou dizer mental concreto e abstrato, e eu não saber o que é isso, eu sou concreto mesmo. Eu falo, opa, peraí, na minha mente concreta isso não está batendo, então eu quero esclarecimento, eu não sou mente abstrata ainda, eu não alcanço isso aqui, né? Então eu tenho que, eu estou aqui quando eu sento aqui do lado para entrevistar alguém, eu quero aprender, eu estou ali para aprender, não adianta só entrevistar. Então é muito importante isso e outras pessoas dizem que eu sou chatíssimo, que eu interrompo o entrevistado. Não. Eu tenho que saber, né?
E você faz a posição do espectador, que ele também interromperia, e às vezes até coincidente com você. Por que ele não pergunta agora? Se você pergunta, você tem uma função, é uma entrevista, é uma troca, não é uma descritiva. Não é palestra, não é palestra. Não é um discurso, nada disso. Tem que ser sempre uma troca. Então, foi muito bom. Agora, Eurênio, pois não. Eu quero que você fale aqui sobre esses dois aspectos aqui, que vai servir para todo mundo, seja postulante da SBE, sejam as pessoas que fazem a escola, né? Como é que como é que chama o EAD, né? O EAD. É o EAD, exatamente. O ensino à distância. É a distância. Exatamente. Eu quero que você me descreva em palavras simples e inteligíveis para todo mundo sobre os corpos. Vamos começar pelo corpo astral, que dizem que nós temos 4 corpos, né? Ou 7 corpos, não sei. Então tem astral, mental. São 7. Então, um total de 7. 7. Veja bem, nós temos o físico, o duplo, o corpo energético, nós temos o corpo astral propriamente dito, que é a alma psíquica ou emocional, temos o processo mental, que é um outro corpo, é o quarto, né? Depois, subindo mais, nós temos a intuição, que é Buda, e temos o Atman, que é o centro, e a mente abstrata, que também é um lado diferenciado da mente, não? Nós vamos fazer um trabalho interno agora no final de semana, está com uma coincidência, em que vamos tentar evoluir na seguinte concepção. A mente descritiva, racional, lógica, ela é linear. A mente abstrata é esférica. Opa! Sendo esférica, ela tangencia todos os pontos da própria circunferência, né? Então, veja, não é à toa que os corpos siderais são esféricos, porque eles estão coligados internamente em tudo, não? Olha, que a Terra é um corpo esférico. Então, é mais ou menos a figura essa que nós vamos trabalhar, viu, Eustáquio? Bacana. Isso é algum trabalho da série interna, é isso? É um trabalho de internos que vamos fazer no final de semana, mas esse trabalho é para nos habilitarmos mais a explicar estes aspectos para todas as pessoas que acompanham o Biose, inclusive publicamente. Nós os adestramos também, senão não saberemos como dizer as coisas. Não tenha dúvida, isso é da divisão de ensino, então, da SBE. Claro, da divisão de ensino, a iniciativa propriamente desta diretoria que eu presido, não é? Sim. Eu que tomei a iniciativa. Isto vai ser gravado, é um trabalho, possivelmente nós vamos levar algumas horas, porque é uma jornada, claro. E depois ela vai ser transmitida a todas as unidades para que as pessoas conheçam o que a gente está tratando. Porque, Eustáquio, acontece o seguinte, as novidades a respeito do corpo chamado Terra são extraordinárias. Eu estive numa palestra agora no final de semana, também na Eubiose, mostrando as mutações do globo Terra. É um corpo vivo, ele muda, ele tem novos fluxos, tem novos acontecimentos, é alguma coisa que pulsa, vida é pulsação. Então, nós não reconhecemos na Terra um corpo vivo porque achamos que corpo vivo é só pessoa, gente, animal. Não é? Então nós estamos habituados, mas corpo vivo, dentro do conceito de vida que eu lhe passei no início desta entrevista, é tudo que pulsa, e a Terra tem uma pulsação. Como é que eu posso tirar uma foto através do Hubble ou qualquer outro sistema e ver na Terra esta pujança de luminosidade? Não é só o que ela absorve do Sol, ela irradia luz, porque ela é um corpo vivo. Então eu tenho que conhecer melhor esse metabolismo, que eu vou passar a conhecer melhor o meu metabolismo. É tudo um processo de repercussões ou desdobramentos, de tal sorte que, sem ser fantasioso, isto existe, isso está acontecendo, e nós temos que ficar a par disto, para poder transmitir com mais exatidão o que tem que ser transmitido, não é, Eustáquio? Isso é bacana, isso aí vai fazer, isso é importante para o adepto, para o neófito, para o discípulo, que ele sente também a interação com os seus mestres, com os seus instrutores, né? Mas sem dúvida. Olha, eu vou lhe dizer essa distância. Eu vou dizer uma coisa no seu programa, porque eu me autorizo a dizer algumas coisas quando durante muito tempo eu constato. E eu quero também demonstrar que eu tenho iniciativas particulares minhas que nem todas são exatas. Claro. Mas eu digo, claro. Eu faço uma declaração daquilo que eu vejo e percebo, né? Hoje em dia tem mais valor fazer a conexão dos conhecimentos normais ou corriqueiros com os conhecimentos superiores ou esotéricos, independente de se referir às revelações, sejam dos antigos mestres, seja de Henrique José de Souza,
Mais importante é mostrar o nexo, sem precisar o carimbo, porque as pessoas querem entender a vida na praticidade. Perfeito, e é na praticidade que vem as respostas, meu querido. Não é no endosso ou buscar uma chancela que realmente é superior, mas isso não tem propósito. Nós temos que ser bastante sensatos de explicar as coisas como elas são e a pessoa constatar que aquilo é assim mesmo. Isto chama-se progressão. Isso, você disse tudo agora, e fico feliz que você tenha dito isso, porque é a mesma coisa que eu penso. Eu acho que você tem que saber o que você fala, né? Se eu falo alguma palavra, seja lá o que for, eu tenho que saber. O Jorge repete muito aqui uma frase do professor, né? Quando você profere alguma coisa que você não sabe o que você está proferindo, é a mesma coisa do que não vale absolutamente nada o que você está falando. Nada, porque não vai levar nada, não repercute na alma de quem ouve. Então e exatamente, não tem vibração aquilo que você está fazendo. Não tem vibração. Então é importante isso que você falou, de fazer a pessoa ter consciência daquilo que ela está falando, daquilo que ela está aprendendo e como é que se diz? Entender aquilo que o instrutor está falando. Porque falar bonito todo mundo fala. Eu falo bonito pra caramba. Falar bonito não é difícil. É isso aí, difícil é fazer bonito. Exatamente. Bonito é aquilo lá que todo mundo entende, realmente sabe. Claro. Isso aqui. Então é louvável isso aqui. Parabéns para você, se você pensa assim, está fazendo. Isso, eu acho exatamente que é assim. E vamos realizar assim. Agora lhe digo mais uma coisa. Eu, nessa esteira toda, né, eu comecei meus trabalhos lendo Herculano Pires, lendo Hubert Roden, sem dúvida autores formidáveis. Isso faz mais de meio século que eu comecei a ler e me interessar. Não é? Mas não esses seres que eu acabei de falar, que são extraordinariamente isentos, eu só me deparei com aspectos lindos, mas existe no Oriente a chamada linha dos gurus, não é? Sim. E eu estudei vários gurus, eu li muita coisa, não vou nem referir nome de algum, porque não é isto que eu quero levar a ideia. A ideia é a seguinte: certa ocasião, lendo textos de revelação do professor Henrique José de Souza, eu encontrei uma fraseologia que terminava assim: quero que vocês sejam iguais a mim, é para isso que eu trabalho. Eu falei, bom, agora estou diante de um homem que realmente sabe o que está dizendo. Perfeito. Não é? Nós temos talvez mais lucidez porque nos adestramos dentro da lucidez por mais tempo, mas todos têm que alcançar a lucidez, que é a luz interior, que vai distinguir o que é e o que não é, de modo que todos podem alcançar isto, não existem exceções. Existem pessoas que não seguem um bom caminho, mas exceções não existem, todos podem alcançar. Para isso, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Claro, é para isso que a instituição tem que trabalhar, qualquer instituição que seja honesta tem que trabalhar assim. Né? Então tá, Eurênio, continua então me dando uma pincelada, vamos usar esse termo, só para esclarecer, vamos falar do 7. Esse livro especificamente, A Natureza Secreta do Homem, ela fala sobre 2, né? Que é o astral e o mental. E o corpo astral. Maravilhoso. Inclusive, eu já divulguei tanto esse livro aqui, já dei tanta água na boca que as pessoas querem adquirir. Eu falei, procura lá no CEP, né? No CEP, daí eu biose. No CEP, né? Entra no portal, veja o endereço do CEP e peça ao CEP. Perfeito. Então eu já estou indicando isso, digo que é maravilhoso. Então vamos lá. Me fala sobre esses 7 corpos. Pois não. Vou falar basicamente do mental e do astral. Perfeitamente, isso. Vejam bem. A correspondência, o astral tem, pelos estágios vibratórios que eu acabei de dizer, porque o universo todo vibra, ele acaba diferenciando no nosso corpo algumas zonas com cores. E essas cores, para um vidente do corpo astral, porque nem todo vidente é do corpo astral, existe uma vidência apenas mental, existe uma vidência astral, que são aqueles chamados propriamente os clarividentes, e existe uma vidência também só do corpo energético. Uma pessoa que consegue ver fadas, ondinas, salamandras, sílfides, está enxergando tudo isso no corpo energético, porque nele são essas energias que tomam uma materialização em função inclusive de magias que foram praticadas durante a Idade Média. Então tudo isso se assemelha o mais possível ao homem. Né? Você pega, por exemplo, as fadinhas, as sílfides, são verdadeiros anjinhos pequenos que são vistos dentro de quem tem a visão energética. Mas a visão astral, que é a clarividência verdadeira, ela vai mostrando
que em regiões do nosso corpo existem mutações coloridas. E essas cores vão distinguindo quais os naipes das suas vontades, dos seus desejos, das suas aspirações, das suas práticas. No geral, as cores que carregam mais para o escuro são cores mais passionais, mais ligadas à vida na Terra. E o que leva mais ao claro são cores que você vai cultivando com pensamentos chamados altruístas, Sim. com sentimentos altruístas. Não pensar só em você, pensar também no alter ou no outro. Quando isto ocorre, a sua aura vai se tornando mais clara. Então, um clarividente espírita diz assim: caramba, esse indivíduo está se iluminando mais rapidamente, porque ele está colocando no seu acervo, vamos dizer assim, desideratos mais nobres, de modo que nunca se perde por cultivar o que é nobre, sabe, Eustáquio? E justamente esses desideratos mais nobres que clareiam o nosso corpo astral é que oferecem a oportunidade de conhecer melhor o corpo espiritual, porque o espírito só se afina com aquilo que lhe é afim. Então, a clareza, a claridade, a iluminação estão mais próximos do processo espiritual. Porque dentro da figura da mitologia grega de Eros e Psique, vejam bem, existe um quadro de um pintor que viveu em fins do século XIX, começo do século XX, que foi William Adolphe Bouguereau, em que ele mostra o arrebatamento de Psique por Eros, Sim. Ou seja, o espírito levando a alma. É justamente as porções mais elevadas da alma que tangenciam o plano espiritual. E nós temos a responsabilidade de cultivarmos em nós os valores mais elevados da nossa alma. A alma também tem um quaternário inferior e um ternário superior, de tal sorte que se nós vivemos apenas o quaternário inferior, que é o ligado à matéria, nós vamos trazer para a alma vibrações grosseiras, que impedem as vibrações mais sutis que vão nos levar a planos mais elevados. Deu para pegar mais ou menos isso? Deu sim. E deu para perceber que é o seguinte: você, o astral, que todo mundo tem medo dessa palavra, do astral, né? Que dá medo, da morte, da escuridão, tudo isso aqui, não. O astral, ele tem diversas camadas, como já foi explicado aqui, e tanto é que você acabou de referendar isso. Eu posso trazer uma camada de luz para cá. A parte boa do astral para mim, quer dizer, trazer para mim, né? Que a partir do momento que eu tenho pensamentos altruístas, que eu exalo amor, que eu penso em amor, eu vou atraindo aquelas coisas para mim. Ótimo. Você disse uma grande coisa: atraindo. As vibrações vão chegando próximas a você e vão ativando as suas próprias vibrações. Sim. Então você veja que não adianta o cara dar uma de avestruz que enterra a cabeça e o corpo pensando que vai exercer a vida. Nós temos que exercer a vida na sua objetividade. Nós temos que praticar coisas para que a vida dê sentido a cada um de nós. E nestas práticas nós vamos cultivando coisas mais elevadas, mais sutis. Então vejam uma coisa: por que nós temos medo deste astral pesado? Porque na nossa gama, na gama individual de cada um de nós temos pensamentos maiores e temos pensamentos menores. Sem dúvida. Nós temos revoltas, vinganças, ódios que nos agasalham, infelizmente, a todos nós, e esses atraem também pontos mais desgraçados da vida. Isso escurece. Há momentos que nós estamos no chamado baixo astral, nós vemos tudo escuro e nós nos pelamos de medo, porque isso é verdade. É a nossa sintonia, né? Estamos sintonizando essa faixa, né? Sintonia, uma questão de sintonia. De tal sorte que cultivar boas ideias, bons pensamentos, bons propósitos, boas ações, boas palavras, tudo isso nos leva a planos mais sutilizados. E nesses planos mais sutilizados que eu posso passar a conhecer os planos mais elevados da natureza. De modo que é todo um contexto de afinidades e de aproximações. Não tem segredo algum. Até uma criança entende isso. De modo que o conhecimento profundo, ele é muito singelo. Ele não depende de grandes arquitetações mentais e nem emocionais. Ele é objetivo. É fácil dizer: isto é assim porque é assim, aquilo é assado porque é assado. Pronto. Então, na verdade, é aquilo que sempre falam, né? Não é você tentar subir para o céu, é trazer o céu para você, né? Trazer o céu para você, porque o encontro do céu é aquilo que eu estava mais ou menos dizendo. Você vai na direção do céu, o céu vem na sua direção. Você acabou de dizer, perfeito, é isso mesmo. Na metade do caminho a gente se encontra lá. Se encontra, claro. E para a gente fechar com uma chave de ouro, digamos assim, fala um pouquinho sobre o mundo mental agora. Mental. Pois não.
Isto, nós somos o que pensamos, não é, Eustáquio? Sim. Nós somos aquilo que pensamos. Onde está o teu pensamento, está a tua vibração também. Isto. Então, este pensamento, que é uma formulação que não está só no cérebro, o nosso pensamento emana do nosso ser completo. De tal sorte que, às vezes, o nosso ombro pode emitir uma emanação de pensamento, que nós pensamos que vem do cérebro, mas não vem. Passou pelo cérebro. O nosso corpo fala. Por isso que nós temos que custodiar o nosso corpo inteiro. É ele que emana as vibrações para os nossos pensamentos. Então, nestes pensamentos, eu estava até comentando com um amigo outro dia, que esses cursos de controle mental são muito úteis. Eu fiz um curso de controle mental há uns 25, 30 anos atrás. Silva Mind Control, era isso? Isso, foi o Silva, o famoso Silva. Então, quando eu me encontro, às vezes, numa encruzilhada em que parece que vem alguns naipes de tristeza, querendo caminhar para a depressão, eu faço o meu treinamento mental e saio disto rapidinho. Isso. É só fazer a tela mental e nela colocar os bons pensamentos e repetir para si próprio os bons pensamentos e passar a ação pelos bons pensamentos. Eu acho isso maravilhoso. Não é, isso tudo não tem também mistério, é uma coisa bem simples de se dizer. Só que precisa treinar, né, Eurênio? Treinar. Precisa treinar, quer dizer, eu estou com um pensamento ruim, é que nem as pessoas falam de brincadeira, sai de mim, esse pensamento não é meu. Exatamente. Então... Isso é um encosto de pensamento, exato, né? Porque é vários então, encostos, né? Porque tem pessoas que se entregam ao pensamento ruim, vão alimentando aquilo, como se fala. Então... Isso, e começam até sarcasticamente contra si próprios, achar que aquilo é uma beleza, porque, olha, me leva numa posição, eu sou um coitado. O indivíduo que se diz um coitado, ele é um coitado mesmo, porque ninguém é coitado. O indivíduo pode deixar de ser coitado no momento que queira. Claro. Ele é um indivíduo que está infelicitado por circunstâncias materiais, por problemas da vida, mas não é um coitado. Coitado é o que se julga coitado. Então, nós temos que mudar isto. A ação do pensamento, esta limpeza do pensamento, pensar em coisas maiores, mais elevadas, conhecer o caminho de vários mestres da sabedoria, que não existiu apenas um, são vários. Todos eles apontam que chegar à claridade do pensamento é muito importante. Eu leio, por exemplo, eu recebo o pensamento do dia do grupo Ramakrishna todos os dias, e não falha sábado, domingo, e eu leio cada pensamento para poder entender e tentar praticar com mais afinco aquilo que realmente seja nobre para a condição humana. E olha que bacana, ó, respeitando, isso que é bacana, os cabelos brancos que mostram experiência, está aqui um homem dizendo que segue preceitos, que lê preceitos. Então, parabéns, Eurênio. Porque em vários pontos, Eustáquio. Tem gente que acha que sabe tudo, né? Que já está formado, que não precisa mais de coisa nenhuma, e nós somos eternos aprendizes. Aqui, eternos, né? Até o final da história, nós somos aprendizes. Então, olha, gente, Eurênio, meu muito obrigado mais uma vez. Espero tê-lo muitas outras vezes aqui, porque nós conversamos assim de uma forma bacana. Esse é um bate-papo, não é nem entrevista e nem palestra, coisa nenhuma. Isso é bacana, perguntas e respostas. E esse livro aqui, pessoal, eu estou lendo aqui, eu tenho que ler devagar. Esse aqui não é um livro para você devorar, isso aqui é devagarinho, mas eu posso garantir para vocês que é totalmente inteligível, e vocês vão se admirar pelo que está escrito aqui. Porque, olha, eu não fazia ideia desse tipo de conhecimento aqui. E bacana, porque, como eu disse agora há pouco, nunca é tempo de se aprender, né? Sempre é tempo de se aprender, né? Então, eu recomendo vocês, eu vou colocar na edição desse programa aqui, vai estar aqui embaixo, enquanto eu estou falando, vai aparecer o endereço do CEP, para você escrever para lá e pedir esse livro que não pode faltar na sua biblioteca. Eurênio, meu muito obrigado pelo presente que você me deu, né? Pelos presentes aqui, que é esse outro livro aqui também, que eu vou recomendar, né? Apesar de não tê-lo lido ainda, o Eurênio de Oliveira Júnior, mestre da Ordem do Santo Graal, né? Sim. Assim Podemos Ver a Vida, é uma coletânea. Esse livro também se encontra no CEP, Eurênio, ou não? É certo, encontra-se também no CEP. Também? Então, veja uma coisa importante, Eustáquio, saiu agora, há 10 dias atrás, meu terceiro livro. Opa! Cujo título é assim, 111 janelas abertas na trajetória da vida.
Nossa, são frases, conhecimentos que eu fui lendo ao longo da minha vida. Então, eu acho importante passar às pessoas... De diversos autores, diversos pensadores, ou não? O autor é o Eurênio só. Você, Foram que bacana. que eu fui fazendo. São 111. Eu tenho mais de 300, eu selecionei 111 e coloquei numa obra que eu vou enviar para você, porque você é meu querido. Muito obrigado, já agradeço. Você pode ter certeza que eu vou ler e vou... Puxa vida, muito obrigado. E nós vamos ter outros papos. No momento certeza. Que você queira, marca comigo. Com e certeza. Nós vamos falar novamente que, para mim, o seu público é altamente respeitável. Isso. Porque você é um homem que não só comunica, como também considera a vocação de crédito de cada um. Nós temos que respeitar integralmente o crescimento de cada um. Perfeitamente, perfeitamente. Isso faz parte, faz parte do nosso próprio crescimento, o respeito ao outro, né? Isso, perfeito. Eurênio, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Agora, terminando o programa, eu quero ainda dar uma palavrinha com você, mas nós ficamos em off. Isso, eu fecho aqui e te chamo de novo, tá bom? Muito obrigado, querido. Grande abraço, fraterno abraço e feliz sempre. Todos aí, um grande abraço.